Quero saudar a igreja com a graça, misericórdia e paz. Amém? Nós vamos, mesmo assentado, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, agradecendo o Senhor por este momento tão precioso. Curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos a Ti. Toda honra, toda glória pertence a Ti, meu Pai. Eu lhe peço agora em nome do Senhor Jesus, que mais uma vez o Senhor, na simplicidade da Tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, nos dê o ouvir a Tua palavra de bom grado. Que a Tua palavra, ó Deus, tenha acesso direto aos nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus, segundo aos Coríntios 5, 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, igreja? Vamos repetir o versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, igreja? Amados, para Deus, a vida de todo ser humano, ela pode ser definida da seguinte forma: bênção ou maldição. Filhos de Deus ou filhos do diabo. Nova criatura ou homem velho. Céu ou inferno. Santo ou profano. Vida ou morte. Não existe para Deus meio termo. Ou nós somos do Senhor, ou não somos. Existe uma linha muito clara, uma linha divisória. Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra com muita clareza essa definição que Deus estabelece. Nós acabamos de ler o texto, em especial o versículo 17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus nos mostra aqui, irmãos, que em Cristo Jesus há nova vida, porém há um rompimento com a vida velha. Não tem outro meio. Em Cristo Jesus, o texto é bem claro. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. E as coisas velhas? É coisa do passado. Mas, amados, infelizmente, o diabo, ele tem engodado, ele tem enganado muitas vidas. Sabe como? O diabo, ele tem soprado
nas mentes de muitas vidas. Ele é um mentiroso. E ele tem dito que é possível servir a Deus com uma vida dúbia. Ou seja, é possível servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao pecado. Amados, isto é uma tremenda mentira. Isto é uma mentira. E o inimigo tem colocado isso na mente de muitas pessoas. Não, você pode servir a Deus, mas você também pode continuar vivendo do jeito que você está. Isto não confere com a palavra de Deus. E eu creio, amados, que uma das maiores desonras para o Senhor é dizer que eu sou uma nova criatura, mas eu viver ainda uma vida velha. Isso é uma desonra para o Senhor. Dizer que eu sou uma nova criatura, mas as minhas atitudes são atitudes de um velho homem. Atitudes de alguém que nunca experimentou da graça do Senhor. No Velho Testamento, Deus já vinha trazendo uma palavra de exortação ao povo sobre essa desonra. No livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca, com os seus lábios, o que fazem? Me honram. Mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Isso já vem lá desde o princípio, desde o início. O Senhor dizendo: olha, este povo, que se diz povo meu, me honra com os lábios, mas na realidade o coração está longe de mim. Amados, dizer eu sou uma nova criatura, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Mas nós precisamos viver, irmãos, como homens, mulheres que verdadeiramente nasceram de novo. Por isso que eu disse aqui, Deus, ele define a vida do ser humano em bênção ou maldição. Nova criatura e homem velho. Santo ou profano. Ou somos do Senhor, ou não somos. Sabe o que está escrito? Você não precisa abrir lá não, eu vou ganhar tempo. Sabe o que está escrito em Apocalipse 3,16? Em Apocalipse 3,16, o Senhor traz uma palavra para a igreja. Uma das igrejas. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 3,16 o seguinte: assim, porque és morno, e não és frio nem quente, o que diz a palavra de Deus? Vomitar-te-ei da minha boca. É o Senhor Jesus dizendo: olha, assim porque você não é frio nem quente, você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Amados, Deus não aceita a mistura do santo com o profano. Deus não aceita. Ou nós somos verdadeiramente servos de Jesus Cristo, ou o Senhor irá nos rejeitar. Não tem meio termo. Ou você é uma nova criatura, ou você não é. Não tem meio termo. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas se não está em Cristo, não é nova criatura. Agora eu pergunto aos irmãos:
Amados, o que será que está acontecendo com a igreja chamada Igreja Cristã do século 21? O que está acontecendo com a igreja? Eu quero pegar como exemplo o nosso Brasil. Segundo o IBGE, amados, o nosso país tem 80% da população que se declara cristã. Sabia disso? Nisso estão inclusos aí todos os chamados evangélicos, os chamados católicos. 80% da população brasileira se declara cristã. Agora eu pergunto para os amados, o que nós estamos enxergando da igreja cristã? O que nós enxergamos, irmãos, na sua maioria, é uma igreja, que eu posso assim dizer, que está na UTI. Uma igreja que não consegue influenciar o mundo com a sua pregação. Uma igreja que está muito mais preocupada com as suas metas de crescimento numérico. Uma igreja onde os pastores, isso não são todos, por favor, mas uma igreja onde muitos pastores, padres, bispos, líderes religiosos estão muito mais preocupados em aplicar técnicas, metodologias com o intuito conquistar vidas para suas denominações. O que a gente vê, irmãos, hoje é um mercado de almas. E sabe o que se oferece? Oferece pensamento positivo, oferece promessas, oferece água benzida, oferece milho ungido, oferece, sabe o quê? Garantia de marido, esposa em tempo recorde. É isso que nós estamos encontrando da igreja do século 21. E eu pergunto aos irmãos, será este o modelo da igreja que Jesus Cristo nos deixou? Será esse o modelo? Com certeza não, irmãos. Não é essa a igreja. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Todo problema do ser humano não se resolve com uma religião. Esquece, irmãos. Esquece, amados. O problema do ser humano não se resolve com religião. Eu já escutei muito aquela conversa. Todo mundo tem que ter uma religião. E a palavra religião, vocês sabem muito bem, que vem do latim, que significa o quê? Religare. Não é isso? Que significa o quê? Ligar o homem a Deus. Mentira! A religião não liga o homem a Deus. A resposta bíblica não é essa, irmãos. O modelo bíblico está, sabe aonde? Cristo Jesus. Você crê nisso? Essa é a resposta bíblica. A palavra de Deus diz o seguinte, em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36 de João 8, diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Irmãos, o resumo de toda a nossa vitória sobre o mundo, sobre o homem velho, sobre o pecado, está na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Religião não leva ninguém. Metodologias, técnicas. Vem para cá. Toma essa água aqui. Essa água está ungida. Vem para cá.
Eu vou lhe oferecer aí, tem um pacotinho de sal grosso, leva e joga. Isso é coisa de macumbaria. Coisas que estão trazendo para dentro da igreja, chamada Igreja de Cristo, irmãos. Isto não é cristianismo. Por isso que a igreja está, como eu digo, na UTI. Uma igreja que não consegue influenciar o mundo com a sua pregação. Amados, para que o mundo saiba, para que o mundo experimente uma libertação, a igreja de Cristo, ela precisa anunciar com a sua vida uma mensagem. Mas uma mensagem que tem poder para libertar. Sabe que mensagem é essa? Sabe que mensagem é essa? Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, irmãos. Não há outra mensagem que possa libertar o homem se não for a mensagem da cruz. Olha esta posição do nosso amado irmão Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para o quê? Para que não se anule o quê, irmãos? A cruz de Cristo. Versículo 18. Certamente que a palavra da cruz é o quê? Loucura. Loucura para quem? Para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, irmãos. Capítulo 2, versículo 1 a 5, diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor, grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação, ela não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Amém? O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu não quero saber nada, a não ser a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Amados, a mensagem que o mundo precisa ouvir para que possa ser liberto desta natureza de pecado é a mensagem da cruz. É a única mensagem que tem poder para libertar o homem do pecado. Agora eu pergunto para você. Você sabe o que é a mensagem da cruz? Sabe o que é a mensagem da cruz? A maioria aqui sabe. Mas para quem não sabe, vai ficar sabendo hoje. Infelizmente, amados, muitas pessoas não sabem por que Jesus morreu numa cruz. Você sabe por que Jesus morreu numa cruz? Sabe? Entenda uma coisa. A cruz, ela não foi um acidente na vida de Jesus Cristo. Não foi um acidente. A cruz, ela já estava nos propósitos de Deus antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Tem gente que chora.
Coitadinho de Jesus, morreu em uma cruz. Jesus morreu em uma cruz. Sabe quem não queria que Jesus fosse para uma cruz? Sabe quem? Mateus 16, 21 a 23. Você vai ver quem não queria que Jesus fosse para uma cruz. Diz assim a palavra de Deus: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te aconteça. Sabe o que Jesus falou para ele? Que na realidade não foi para Pedro. Olha o que está escrito: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, pois não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Satanás estava usando Pedro com paixão. Não, Jesus. Jesus, o Senhor não pode morrer desse jeito. Nós amamos tanto o Senhor. Jesus falou assim: para lá, Satanás. Você não sabe. Você não cogita das coisas. Mas tem mais. Olha quem não queria que Jesus fosse para uma cruz. Olha o que o inimigo fez. Vai um pouquinho para frente em Mateus 27, 39. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. O que faz? Desce da cruz. Continua. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, os anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amados, o inimigo estava influenciando as vidas porque ele não queria que Jesus fosse crucificado. Por que Satanás não queria que Jesus fosse crucificado? Você sabe por que Satanás não queria que Jesus fosse crucificado? Você está entendendo? Olha bem. Presta atenção. Quem não queria que Jesus fosse para uma cruz foi quem? Você está com medo de falar? Satanás. Diabo! Satanás! Ele não queria que Jesus fosse para a cruz. Agora, por que ele não queria que Jesus fosse para uma cruz? Você sabe por quê? Vamos lá no texto de João, capítulo 12, versículo 31, 32 e 33. Olha por que Satanás não queria que Jesus fosse para uma cruz. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Vamos ler todos juntos? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que gênero de morte havia de morrer. Versículo 31. Agora o seu príncipe será o quê? Expulso. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Ele não queria que Jesus fosse para uma cruz. Correto? Não é verdade? Por que ele não queria que Jesus fosse para uma cruz? Porque a palavra de Deus diz: olha, agora o príncipe deste mundo vai ser o quê? Expulso. Agora quando
quando Jesus fosse o quê? Levantado da terra. Quando é que Jesus foi levantado da terra? Foi na ressurreição? Não. Quando colocaram uma cruz ali no chão, colocaram aquele homem, Jesus. E então fizeram o quê? Levantaram uma cruz. E a Bíblia fala o quê? Que quando fosse levantado, agora será expulso o príncipe deste mundo. Sabe quando que Satanás foi derrotado? Quando Jesus foi crucificado. Por isso que Jesus foi para uma cruz. Ele não queria. Ele não queria. Porque ele sabia muito bem que a crucificação dele é a derrota completa de Satanás. Já está consumado. Satanás está aí, rondando. Mas já foi dado a sentença. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não vem buscar a igreja, ele vai tentar de todas as maneiras levar vidas e mais vidas para o inferno. Ele vai tentar. Mas ele não queria que Jesus fosse crucificado. Agora eu pergunto para os irmãos. Nós dissemos aqui para os amados que a única mensagem que liberta o homem do pecado do mundo é a mensagem da cruz. Então nós entendemos que Jesus Cristo foi crucificado, não foi um acidente, mas estava no propósito de Deus. Agora me diz uma coisa, amados. O que essa mensagem traz de ensino para nós? O que essa mensagem, através da morte de Jesus, ensina para nós? Eu separei aqui 5 pontos, irmãos. Prometo que vou ser rápido. Mas há 5 pontos nessa mensagem da cruz que eu e você precisamos saber. O que significa a mensagem da cruz? Porque nós cantamos muito bem aqui. Sim, eu amo a mensagem da cruz. O que mais? Até morrer, proclamar, levarei eu também minha cruz. O que mais? Por uma coroa trocar. Não é assim que a gente canta? Choramos. Que música que toca no coração da gente, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você ama a mensagem da cruz? Você ama mesmo? Você experimentou da mensagem da cruz? Ela fez a diferença na sua vida? Fez? O que a mensagem da cruz nos ensina? O primeiro ensino da mensagem da cruz está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36. Vamos ler aqui? Diz assim a palavra de Deus. Insensato, o que tu semeias, o que diz a palavra de Deus? Vamos ler todos juntos? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. O que significa isso, irmãos? Aqui nós temos o primeiro recado, o primeiro ensino da mensagem da cruz. Sabe o que significa aqui, amados? Significa o seguinte, que nós, eu e você, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Eu e você só podemos ganhar a vida de Cristo se nós abrirmos mão da nossa vida. Amados, não existe vida se primeiro não houver o quê? Morte. Você só pode ganhar a vida de Cristo se você perder, se eu perder esta minha vida escrava do pecado. É preciso abrir mão. Por isso que o texto fala assim, insensato. O que significa a palavra insensato?
Hã? O que significa a palavra insensato? Vocês estão com medo de falar? Tolo! Insensato! É dura essa palavra, né? Tolo! O que você está semeando não vai receber vida se primeiro não houver o quê? Morte! Você pode nascer dentro de uma igreja, igual eu nasci, mas como diz o pastor Glênio, gato que nasce no forno não é bolo. E o fato de nascer dentro de uma igreja não lhe concede o direito de ser uma nova criatura. Você pode estar sendo criado desde pequenininho, uma víborazinha bonitinha, né? Cordeirinho de Jesus, é? Cordeirinho de Jesus? Tem umas gurizadinhas aí, pequenininha, naturezinha, sabe? Porque está lá a natureza de víbora. Você pode ficar bravo comigo, eu tenho 2 filhos. Está aqui, ó, 1, 2. Já foram víborazinhas. Creio que tomaram posse da palavra de Deus. Ah, irmão, você está sendo muito duro. Duro? Tá bom. Então fica com o cordeirinho de Jesus. Os filhos são bênção, mas não pregue o evangelho para ele que você vai ver para onde que eles vão. O fato de nascer dentro de uma igreja, irmãos, não significa nada. Nada. Eu nasci, minha mãe quase pariu, desculpa a expressão bem chula aqui, quase pariu eu dentro de uma igreja lá em Cidrolândia. Mas eu vivi muitos anos amando o pecado. Amando o pecado. Até um dia que um velho, chato, chamado Ania Buchaim, chegou para mim e falou, você precisa nascer de novo. Eu falei, você está maluco, você vai estar doido, eu fui criado dentro da igreja. Ele vem falar para mim que eu preciso nascer de novo. Já fui batizado, pois você precisa nascer de novo. Mas eu peguei, cara, eu queria esgoelar aquele velho. Queria dar um... Meu sogro, tá, pessoal? Para quem não sabe. Amados, se não houver morte, não tem vida. A primeira mensagem, o primeiro ensino, guarde isso, Mariana. O primeiro ensino da mensagem da cruz é: insensato, o que tu semeias não vai receber vida se primeiro não houver morte. Guarde isso. O segundo ensino da mensagem está lá em 2 Coríntios 5,14. Nós acabamos de ler aí. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,14. Diz assim: pois o amor de Cristo, o quê? Nos constrange. O que significa a palavra constranger? Hã? Nos deixa envergonhados. O amor de Deus para conosco é tão grande que nos deixa constrangido. O amor de Cristo nos constrange. Mas, olha a sequência do texto. Julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que significa isso? Significa o seguinte, irmãos, que nós precisamos crer que a morte de Jesus Cristo lá na cruz também foi a nossa morte. Eu ouço muita mensagem assim: olha, você precisa aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão, porque Jesus morreu por você. Amém, tá certo, tá. Só que está faltando outra parte. Sabe qual é o outro lado? Você quer aceitar Jesus? Esquece. Não é você que aceita Jesus. É Ele quem te aceitou. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Começa por aí. Então esse negócio de quem quer aceitar Jesus está furado. E Ele morreu por você. Até aí tudo bem. Mas você precisa entender o seguinte: que não somente Ele morreu, mas que também eu morri juntamente com Ele. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim,
que se quem é esse um? Jesus. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Amados, Romanos, vou só citar aqui para ganhar tempo. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele o quê? Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais ao pecado como escravo. A mensagem da cruz, ela precisa ser anunciada, irmãos. Essa igreja não pode perder essa visão. A igreja sobre a face da terra não pode perder essa visão. Eu posso falar de amor, eu posso falar de compaixão, eu posso pregar sobre várias coisas aqui. Mas se eu deixar de falar da mensagem da cruz, eu vou estar enganando as vidas. O terceiro ensino, irmãos, da mensagem da cruz está em Lucas 9:23. Diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, o que deve acontecer? E aí? O que Jesus está ensinando aqui? Que se você quer ser discípulo de Jesus, o que tem que fazer? Negar o quê? E fazer o quê? Tomar o quê? Cruz. O que significa tomar a cruz? O que significa tomar a cruz? As pessoas brincam aí, né? Ah, minha sogra é uma cruz que eu tenho que levar. Entendeu? A minha, graças a Deus, não é, porque é uma bênção. Ela deve estar escutando. Porque agora não está escutando, mas a hora que eu ouvir vai, né? Se fosse ao vivo, estaria escutando, né? Ela é uma bênção. Mas o que significa levar a cruz? Cruz é sinônimo de morte. Sabe o que significa levar a cruz? Todos os dias eu preciso declarar a morte do meu velho homem. Todos os dias. Não com palavras, mas com atitudes. Sabe por que tem muito conflito? Sabe por que tem muitos lares sendo destruídos? Muitos problemas de relacionamentos. Muitos problemas de avareza. Problemas e mais problemas. Filhos não se entendem com os pais. Pais não se entendem com filho. Marido não se entende com mulher. Mulher não se entende com marido. Pastor não se entende com membro. Membro não se entende com pastor. E aí vira um balaio de gato. Sabe por que isso? Tudo por causa de uma coisinha chamada eu. Homem velho. E a mensagem da cruz traz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viva a mensagem da cruz. Viva a mensagem da cruz. Eu não perdoo fulano de tal. Eu não perdoo. Eu estou muito ofendido. Não perdoo. Quem é que não está perdoando? É quem? É o outro que não está perdoando? Eu estou com ódio tremendo de fulano. Me deu um prejuízo tremendo. Amados, o eu. E o ensino da mensagem da cruz é: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Mas quem que vive agora? Mas Cristo vive. Vive. Amém? Precisa crer nisso. O quarto ensino da mensagem está em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos,
tendo cancelado o quê? O quê? A cédula. A minha tradução diz o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente. E o que Jesus fez? Levou para onde? Mas e se Jesus não tivesse morrido numa cruz? Levou para a cruz. Despojando os principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Amados, não tem para onde fugir. A mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz. O que significa essa quarta mensagem aqui, da cruz? Significa o seguinte, amados, que por mais que o inimigo nos acuse, por mais que Satanás venha te acusar, guarde bem isso, Jesus, pela sua morte da cruz, já nos libertou de toda e qualquer condenação. Por isso que a palavra de Deus fala assim, em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O diabo vai te acusar. Ele vai te acusar. Todos os dias. Sabe aonde que está o diabo? Tem gente que fala assim, eu vou te mandar, vai para o quinto dos infernos, onde está o diabo lá, não é isso? Não é assim que as pessoas usam a expressão? Vai para o quinto dos infernos, que lá está o diabo lá. Se você acha que o diabo está no inferno, você está tremendamente enganado. O diabo não está no inferno. Ele vai ser lançado no inferno. Sabe aonde que o inimigo das nossas almas estão? A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Diz assim, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante de Deus nos acusava de dia e de noite. Sabe aonde que o inimigo está? Ele está diante de Deus te acusando de dia e de noite. Olha lá o Denis. Olha lá. Olha lá o Felipe. Olha o Marcão lá. Olha o César lá. Está vendo, Deus? O senhor veio falar que você é filho de Deus? Olha lá. Olha o Santana lá. Ele é acusador. Mas se você morreu em Cristo Jesus, se você crê na sua morte, se você crê que você é uma nova criatura, entenda uma coisa. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se tem uma coisa que pesa, é a tal da condenação. É aquele peso. Por isso que às vezes eu escuto aquela expressão assim, larga a mão, deixa para lá, não vou mais servir a Deus, porque olha, minha vida, ninguém está dizendo que você é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas o santo, o perfeito, quer nos tornar perfeitos. E para encerrar, irmãos, um quinto ensino da mensagem da cruz. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser aonde? Na cruz de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe o que significa isso, amados? Significa que pela cruz de Cristo, e consequentemente, a nossa também, nós fomos libertos do domínio deste mundo. É interessante porque a palavra de Deus fala que quando nós lembrarmos das coisas velhas que nós vivíamos, nós vamos ter o quê? Lembram?
você vai ter nojo. 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 Eu acho interessante porque na vida velha, como que as pessoas amam as coisas do mundo? Como que as pessoas amam as coisas que dão prazer, que o mundo oferece? Pasme. Há pessoas que se dizem novas criaturas, mas que têm dentro de casa filmes pornográficos, revistas pornográficas. Continua amando. Mas isso aí é... As coisas velhas já passaram. Mas eu ainda gosto ainda daquela vidinha ali, daquela balada. Entendeu? Eu ainda tenho aquela coisa, Então você precisa crer na sua morte. Porque a palavra de Deus diz: longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amado, acabou. O mundo ficou para trás. E o mundo está aí. Você liga a televisão, pastor Gilson Breder, lá da Primeira Igreja Batista, ele me falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou que a televisão é um esgoto que deságua dentro da sua casa. E é verdade. Dá um flash, só um flash, nessa última novela agora. Acho que é Em Família, né? Vocês sabem, né? Vocês estão aí achando que ninguém sabe, mas sabe sim. Onde tem lá, se não me falha a memória, um casal lá, de lésbicas. Me ajude, acho que é essa novela mesmo. É essa, né? Natural. Natural. Agora virou natural isso aí. Essa semana que passou, acho que foi semana retrasada, o irmão Juliano não está aqui não, né? Está lá fora? Acho que ele mandou para mim um e-mail de uma igreja denominada Igreja Cristã, onde fizeram o casamento, vários casamentos de pessoas do mesmo sexo. Casamento coletivo. É o mundo. Que coisa linda. Linda. A Bíblia condena. Veio um pastor aqui, esses dias atrás, e rasgou o verbo. Eu não fui. Pena que eu não fui, eu queria ter ido. Lá no Parque das Nações, lá. Rasgou o verbo. E falou e meteu a boca dizendo, falando a respeito que Deus condena o homossexualismo. Ele foi embora. Aí apareceu já 2 vereadores querendo entrar na justiça contra ele, dizendo que ele cometeu homofobia. Rapaz, tá gravando aí, viu? Depois vai pro YouTube. Vão querer me prender. Depois vocês vão lá me visitar no presídio. Irmãos, ou cremos no Evangelho, ou vamos ficar, sabe o quê? Com essa vidinha miúda, rasteira, concordando com tudo, concordando com o mundo. Por isso que a igreja não está influenciando. Por isso que a igreja não influencia. Não, está tudo bem, é o amor, é o amor. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Se você for na Escritura, você vai ver que a palavra de Deus diz que é abominação um homem deitar com outro homem. É abominação. Mas está tudo bem, não é bem assim, irmão César. Irmãos, você ama a mensagem da cruz? Então pregue a mensagem da cruz. Pregue com a tua vida, com os teus lábios.
A mensagem da cruz está aí. A obra já foi consumada. Já foi consumada. Jesus não vai vir de novo aqui e ser crucificado numa cruz. A volta de Cristo agora é para levar a sua igreja. A sua igreja. Vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos. E a palavra de Deus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não fizemos maravilhas? Em teu nome não expulsamos demônio? E Jesus disse: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que vivem na prática do pecado ou na iniquidade. Irmãos, o ser humano não precisa de religião. Não é de religião que a humanidade precisa. O que o homem precisa é tão somente ouvir a mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas que é o poder de Deus para libertar o homem desta natureza desgraçada do pecado e nos fazer novas criaturas. Você crê nisso? Viva como um crucificado. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Paizinho, a tua palavra é viva e eficaz. E essa mesma palavra diz, ó Deus, que ela não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz. Deus, tem misericórdia das nossas vidas e nos ensine a vivermos debaixo da obediência da tua palavra. Sustenta-nos, Pai, por misericórdia. Nós estamos clamando em nome de Jesus. Amém.